Salchester, Inglaterra, 1493. No início dessa história, conhecemos nossos protagonistas. Nikolai, um soldado austero que servia a Vicos da Valáquia, um cainita do clã Tzimisce. Zenóbia, capitã temerária de um navio que estava ligada a uma imortal malcaviana chamada Alasui. Antonin, um proeminente catedrático que havia encontrado um antepassado seu, Antônio, agora um vampiro La Sombra. Marco, um ator bom vivant que servia a seu senhor, um Ravenous chamado Havok, líder de uma companhia de atores. E Hector, um físico, o mais próximo de um médico na época, que devia sua vida a uma antiga bruhá chamada Jamile, dona de um bordel. O que esses 5 carniçais não tinham ciência era que enquanto a convenção dos espinhos ocorria, seus senhores e senhoras imortais haviam se envolvido em uma trama que os colocou sob uma caçada de sangue e sob o olhar impiedoso da Inquisição Católica. Os eventos da Convenção dos Espinhos também acenderam uma faísca de ódio e monstruosidade no que viria a se tornar a seita conhecida como Sabá. E Maika Vaikos decidiu fundar essa seita, por assim dizer, justamente na cidade onde estavam nossos protagonistas. Mortos de forma horrenda ante a fúria e monstruosidade do Sabá, Nikolai, Zenóbia, Antonin, Marco e Hector tornaram-se aparições, espíritos inquietos, com assuntos inacabados. Todos os eventos até o 7º episódio nada mais eram do que um pesadelo, uma coletânea mórbida de medos, memórias, emoções, paixões e obsessões que nossos protagonistas estavam revivendo na busca de um termo melhor. Os últimos momentos de suas vidas. Confusos, desorientados, sozinhos. Eles conseguem por si mesmos saírem de um invólucro plasmático. Se encontram agora nas terras das sombras, além da mortalha, o reino dos mortos. Nossos protagonistas, infelizmente, têm a decisão insensata de enfrentar 5 legionários ceifeiros e 2 barguestes. Com exceção de Antonin, todos foram presos. Antonin é salvo por uma aparição que se autodenomina Apóstolo e é instruído sobre sua nova condição e a dimensão onde se encontra. O que o ex-carniçal de um La Sombra ainda não sabia é que uma lição muito mais severa e penosa ainda estava por vir. Stygia é um antro, um ninho de cobras. Vocês vão indo, enquanto isso ele tá falando, vocês estão indo, vocês começam a atravessar esse espelho, tá? E ele começa a te explicar que Stygia, ela tem a hierarquia, então Caronte, como se fosse um rei,
e os senhores e senhoras da morte, como se fossem esses senhores feudais e as legiões. E agora começou a se criar as guildas. As guildas, ele explica, são junções ali, tipo sindicatos de aparições que começam a desenvolver melhor alguns poderes. E cada vez mais em Stygia existe essa briga por poder, e sempre existe algum senhor da sombra, algum senhor da morte que tá querendo passar a perna no outro. Então eles foram delimitados que, por exemplo, um senhor da morte, ele tem o poder de pegar qualquer pessoa para a legião dele que se suicidou. Mas se existe um outro senhor da morte em que tem o direito sobre os loucos, começa a existir uma disputa entre eles. Afinal, o suicida não era um louco? Então ele fala que nada é tão fácil e tudo é muito mais terrível do lado de cá. Vocês atravessam esse espelho, esse atalho. Ele diz: nunca conte sobre esse atalho a ninguém. Oui? Sim, sim. Somos mestre e pupilo. Oui, oui, oui. Cara, você percebe que ele, do lado que ele passa pro outro lado, assim, ele tá como se fosse uma mulher totalmente esfarrapada, assim, vestido rasgado, esvoaçante. E você vê que os cabelos dele, agora dela, na verdade, ficam esvoaçando no ar, como se tivesse morrido afogada. Você sai num cômodo vazio, assim. Você começa a ouvir vários sons de cidade, e barulho de martelo, tem, e vozerio, e choros e lamentações. E aí ele abre a porta. Você se depara com uma cidade ao mesmo tempo que renascentista e medieval, e você vê colunas gregas e prédios que parecem o Senado romano, e ao longe torres sumérias. Um pouco mais à frente, uma arquitetura que lembra muito a de Jerusalém, do Oriente Médio, Oriente Próximo, e é uma mistura, assim. Você percebe que os prédios em si, às vezes eles meio que se sobrepõem. Então existe uma casa como aquela entrada romana com aquele teto assim, e aí pouco mais para frente vai se formando já um castelo medieval, e mais no alto tem tipo uma torre com uma abóbada assim arredondada, como se fosse uma mesquita. E cara, é tipo amedrontador, porque é barulhento e tudo não existe na realidade um sol assim. Você olha pro céu e ele tá totalmente enevoado, mas existe alguma luz que permeia tudo isso, e ela chega até essa cidade, e você percebe que as sombras, elas se projetam muito mais. Então as pedras, elas parecem todas sempre cobertas de limo. Parece que os prédios estão sempre para cair. Vários prédios estão meio tortos, como se o chão já estivesse em erosão e cedendo e caindo. E você vê um bazar, tipo um mercado medieval, com várias tendas formadas e uma aglomeração de fantasmas. Você vê um fantasma passando com a cabeça, com ele sem cabeça, carregando a cabeça aqui meio ao lado, no ombro assim, conversando com outro que está todo com a pele esticada, com agulhas e espinhos. Você vê tipo
corpos cadavéricos sem os lábios, com a arcada dentária toda à mostra. Você vê algumas pessoas que parecem um pouco mais normais, mas sempre com um ar um pouco mais esvoaçante. E cara, você se vê diante desse cenário. Eu chego bem perto do apóstolo. Eu falo, talvez, mestre, talvez eu demore um pouco para me acostumar com isso. Ele cochicha pra você e agora com uma voz feminina. Ah, meu caro, talvez nós nunca nos acostumemos. Veja a arquitetura. Conforme a humanidade vai evoluindo, talvez essa seja a palavra, ou talvez seja um conceito totalmente errôneo, avançando no tempo. Tudo que é ligado com muita emoção lá acaba surgindo aqui. Estígia é muito antiga, talvez mais antiga do que quando os homens sabiam escrever ou ler, ou fazer arcos e aquedutos e torres. Estígia já existia, talvez como um primeiro assentamento, talvez as primeiras aparições aqui viviam em cavernas. Mas uma coisa tem se tornado cada vez mais clara. Conforme o tempo passa, tudo vai surgindo nesse lugar e tudo se torna cada vez mais decaído e decrépito. A paz prometida pelos pescadores, então, é só uma ilusão. Sempre foi, mas eles, mesmo deste lado, não assumem o seu erro. Existe um culto dos pescadores de que existem praias distantes, e muitos juram ter encontrado o real paraíso. Mas não vamos falar muito sobre isso aqui, porque ao que parece os pescadores e Caronte fizeram um acordo e o próprio imperador permitiu que os pescadores construíssem uma capela que está se tornando uma catedral aqui na Ilha das Lamentações. Eu respiro. A morte. Sim. Eu paro a frase no meio, assim, se eu só chacoalho a cabeça, assim. Perigoso, eu sei. Mas Caronte parece estar decidido a agradar os pescadores. Entenda, Caronte... Quem seria eu para falar mal do imperador, mas... eu parece que tenho notado um padrão. A princípio, a lei do destino não teria incumbido ele de cuidar das almas para um local seguro. Olha em volta, meu caro, e aí quando você olha esse bazar, esse mercado, você vê corpos pendurados como sacos de carne e as pessoas murmurando. E as pessoas chorando assim, à venda. Eu coloco a mão no ombro dela, assim, né? Por que uma alma compraria outra alma? Muitos dizem que existe um problema de superpopulação aqui na Terra das Sombras e criaram essa desculpa de que almas mais fracas são um perigo. Eles não estão de todos errados. Aquela voz na sua cabeça, ela pode tomar o controle
quando ela tome controle, ela pode informar os espectros da localização e das fraquezas dessa cidade. Entenda, os espectros, eles são agentes do esquecimento. E pelos meus estudos, pelos padrões de comportamento que eles exibem, ao que parece eles fazem parte de uma teia de pensamento. Talvez o mundo das ideias de que Platão havia dito, mas o mundo das ideias mais sórdido, um mundo de ideias de puro ódio, angústia e sentimentos negativos. E quando aqueles de nós são fracos demais e sucumbem à sua sombra, eles acessam esse conhecimento e podem contar sobre as fraquezas, podem arrastar todos nós para o oblívio assim. Mestre, divagamos sobre a morte, mortos, divagamos sobre o inferno que os mortos vão depois da morte. É complexo demais para mim. Por que você vive fora da cidade se, tecnicamente, a cidade é a melhor opção, apesar de Paz definitivamente não definir esse lugar? Ele vai te levando para um canto, vocês vão subindo meio que uma escada espiral até uma torre, até um baluarte assim. Ficar mais alto, vocês conseguem ter uma boa visão dessa cidade. E aí você vê uma cidade gigantesca, com uma mescla de arquiteturas, como eu havia te dito. E você escuta, parece que o vento vai trazendo no seu ouvido vários lamentos e choros de pessoas pedindo ajuda, homens, mulheres, um lamento perene de uma multidão. Ele é muito baixo, como tipo se você ouvisse numa concha de mar. Realmente não é algo que tipo as pessoas estão gritando, não, é realmente um lamento, como se você estivesse ouvindo isso numa concha do mar. E você vê uma muralha construída, e mais ao longe, ao que parece ser uma costa, um mar, mas completamente vermelha, como um mar de sangue. Ela diz, né? Vê aquela muralha? Aquela muralha é feita com blocos de almas. Aí ela aponta, vê aquele guerreiro medieval ali, com aquela placa completa, com uma lança, com uma flecha atravessada em seu peito. Vê aquela espada? Aquela espada foi moldada e forjada a partir de uma alma. É tudo uma desculpa para a ganância que sempre esteve presente em nós. No fundo, nós sempre quisemos sobrepujar os mais fracos. Sempre quisemos oprimir aqueles que tinham menos do que nós. Eu sei, é um pouco pessimista, mas essa é a verdade. É isso que Stygia se tornou. Aqui não é exatamente um inferno. Eu diria que o inferno nós vivemos em vida. Aqui é muito pior. Eu só balanço a cabeça e comigo eu penso assim, eu podia só ter morrido. Tente se manter, viajante. Agora que nos conhecemos, eu creio que vou precisar da sua ajuda para muitas viagens ainda. Há muito que ser descoberto, muito que ser revelado. Há muitas coisas que podemos compreender para talvez mudar essa situação.
Apóstolo, como você disse, eu sou só uma criança aqui, mas eu acho que... Conte comigo. Bom, eu terei que te dar uma primeira lição prática. Ela aponta para um canto assim, que parece uma oficina no meio do bazar. E você vê meio que não é exatamente um poço, uma forja mesmo. Sabe, que os caras faziam toda ali feita com tijolos e tudo mais. E aí onde eles derretiam o metal. Você vê aqueles cães infernais, ele diz, aqueles são os Barghests. Mas não se engane, viajante. Aqui em nosso mundo não existem animais. Os Barghests foram almas moldadas naquela forma feral e bestial. Várias almas na realidade. E a coleira em qual eles estão encerrados os limita a sua vontade a quem os controla através de um assobio. Se os seus amigos tiverem um azar não tão grande, pode ser que eles se tornem Barghests. E você vai vendo 5 soldados legionários romanos. Estão carregando como se fossem toras. E você vê o Nicolai, a Zenóbia, o Hector e também o Marco, todos eles presos. Eles estão amordaçados assim, com umas correntes que prendem, tipo umas gaiolas que prendem a cabeças deles, prendem o pescoço, vai essas correntes até os pés e prendem também as mãos atrás. Você vê que começa a rolar uma transação comercial e o apóstolo, nessa figura de mulher, nessa voz, ela vai ficando mais doce e ela vai dizendo: eu sinto pelos seus amigos, mas você precisa ver isso, porque se você for imprudente como eles, é daquela forma que você vai acabar. Mas precisamos ajudá-los, eles estão ali. Não, aqui eles controlam. Sobreviva hoje, lute amanhã com estratégia. Mas podemos comprá-los então, eles estão sendo negociados. São gado. Você tem um obloi? Eu instintivamente ponho a mão no bolso, assim, como reflexo. Eu falo, Você tem uma moeda, você põe tira uma moeda azul, ela... monsieur viajante, cheios de surpresa. E aí ele, por um momento, a voz feminina, ela volta para a voz do apóstolo, e aí ele meio que se controla, você vê o flash do olho azul novamente nessa figura, ela fica meio que translúcida, você vê a figura do rosto dele embaixo, e aí se volta e... o obloi, isso que você tem na mão, é uma moeda que foi uma alma. Põe ela próxima ao seu ouvido. Você põe ela próxima ao seu ouvido, ela parece que ela trepida. Você vê o olho. Eu meio... Falo, mas isso salvaria eles? Talvez umas 10 como essa, sim. É muito pequena a diferença. No mundo dos vivos, 10 moedas é muito pouco. Você tem esse dinheiro? Ou isso? Os pescadores diziam no mundo dos vivos que uma alma vale mais do que o mundo inteiro.
Isso é uma alma. Nós teríamos que, assim como eles, e ela aponta, se vê eles descarregando já os seus colegas, pegar 10 almas e modificá-las e torturá-las, escrutiná-las até chegar a esse tamanho e fazê-las como moeda de troca para salvar seus 4 amigos. Eu meio que caio de joelhos assim no chão, meio que assim, eu sei que nada interfere o meu corpo, mas assim, tipo, por peso psicológico, assim, olhando pra... Sim, sim. Mas deve haver uma forma, Faz um teste de força de vontade pra mim. Foi bem, 3 sucessos. Não, 2 sucessos. 2 sucessos com um 10. Você cai pesadamente sobre seus joelhos. Você vê aquela transação sendo terminada. Uma sensação de potência diante de toda aquela situação. Você começa a perceber em volta vários legionários como aqueles. E começa a vir um pensamento na sua cabeça. Se você fosse um herói, você talvez morreria tentando, mas você percebe que é uma situação perdida, em que se você tentar agir, você provavelmente vai terminar como ele. Ela se ajoelha ao seu lado, ela senta meio que na balustrada assim, ela passa a mão no seu ombro e fala: meu infante, a maioria das lições são muito duras. Talvez um dia possamos ao menos libertar os seus amigos dessa condição. E você termina assistindo o Nikolai sendo tecido por correntes ao que parece ser uma caldeira. E ele isso vai queimando ele. E ele vai sendo forçado por uns bastões, parece que de ferro, umas hastes de ferro. E ele começa a gritar. A cena mais ou menos é tipo o Exterminador do Futuro 2, quando o T-1000 cai na caldeira, lembra? Nossa. E ele vai caindo ali, e ele vai tipo saindo, tipo... E tipo, vários momentos da vida da vida pregressa do Nikolai começam meio que se materializar. E os outros, eles tipo arregalam os olhos, eles sabem que é o mesmo destino deles que os aguarda, até que ele vai se derretendo e o rosto dele vai se dissipando. E você vê essa cena e termina aqui. Caraca, mano. Tenso. Cara, que tutorial foda. Não era a minha intenção ser um tutorial tão foda assim, nesse sentido de tipo, teria alguns elementos pra deixar muito claro qual que seria esse perigo, né? Mas infelizmente as ações dos nossos amigos na última sessão acabou gerando esse tutorial um pouco mais pesado. Nossa, virou um prequel meio foda, tipo, trocando de amiguinhos de forma... Eu pensei, tava falando até com a Morena, eu falei assim, eu penso tipo agora, eu falo assim, cara, final de Game of Thrones primeira temporada, só que em vez de só um personagem morrer, 4 morrem. Só um sobrevive. Só um sobrevive, subvertendo as expectativas. Caralho, cara, que foda. E aí, o que você achou? Cara, eu não tinha noção do que era Wraith antes de você ter comentado de Wraith com a gente. Eu nunca tinha visto nada a respeito. E
Eu li algumas coisas antes da gente começar a jogar. E honestamente eu não tinha entendido muito a pegada, sabe? A pegada gira de um jeito totalmente diferente do que eu tinha imaginado.